E hoje a gente vai falar sobre como transformar um salão, seja ele grande, seja ele pequeno já, num salão que daqui 6 meses mais ou menos pode ter um faturamento de R$40 mil ou R$40 mil a mais, apenas se tornando uma licenciada da Cera Marroquina Premium. Por mês. Por mês. Por Não mês. É por mês. Ou seja, em resumo, a gente vai falar aqui qual que é o poder que o licenciamento Premium da Cera Marroquina, que funciona mais ou menos como se fosse uma franquia, funciona. Só que quem vai falar isso, obviamente, não sou eu, né? Quem vai falar isso é a criadora, a mentora, tudo, que fez tudo para isso se tornar possível, Poliana Siqueri. Que saiu de depiladora, a gestora. Não, saiu de garçonete mal resolvida, passando... Olha só como o mundo capitalista pode ser cruel, né, cara? Uma garçonete que trabalha entregando comida passava fome. Louco, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Brutal, né? Porque o meu salário não chegava nos últimos 5 dias do mês. Não chegava. E literalmente você passava fome, né? Era uma refeição por dia no máximo, né? Hoje eu lembro... olha como que é a coisa, né? Hoje deitada na cama lá com meu marido, né? E ele falou assim, né? Ele reclamou de alguma coisa da adolescência dele, de quando ele trabalhava, não sei o que, Tadinho. né? Tadinho, né? Filho de juiz na Corte Suprema de Los Angeles. Aí ele falando lá do perrengue dele, né? E eu escutando e tal, né? Porque eu respeito, toda história tem uma história, né? E aí ele falou assim, nada comparado ao fato de que você tinha que vender suas roupas pra comer nos 5 últimos dias do mês. Aí engraçado, eu não vejo isso com dor. Não vejo mesmo. Não vejo. Pra mim, foi... Se bobear nem na época, né? Não vejo, Lu. Mas sabe o que eu reparo? Te cortando um pouquinho, né? Eu vejo que a maior parte dessas pessoas que vivem uma vida fodida todos os dias, elas simplesmente vivem um dia atrás do outro e elas não ficam assim, quem vê isso com dor é quem teve uma vida boa durante uma fase na vida, perdeu tudo e passou por isso. E aí sim, né? É uma lamentação, inclusive, é o contraste. É um podcast que eu quero fazer, né? De como lidar com as adversidades da vida, né? Porque coisas ruins acontecem. Se você tem uma certeza, é que um obstáculo vai aparecer. A vida não é estável, né? E como lidar com isso, né? Qual que é o mindset e tal. Porque o que me fez chegar até aqui, nisso do você disse, é fundadora, não sei o que, foi mais os meus perrengues do que as minhas vitórias. E detalhe, né? Quando ela começou com a Marroquina, ela não começou assim, você é fundadora da Cera Marroquina, que daqui 15 anos vai ter mais de 3 milhões de usuários. Uma visão estratégica de negócio. Não, minha gente. Nossa senhora. Foi tudo, tipo... Cada dia derrubando uma parede diferente, né? É um dia de... Cara, e assim, né? E é assim a vida. E o lindo desse podcast de hoje, né? Que a gente vai dizer pra você que dá. E assim, uma das coisas que eu mais percebo em salão de beleza... E por que eu percebo? Porque eu estive lá. Eu fui essa pessoa. Nós fomos essa pessoa, né? O Cids tinha um salão de beleza já quando eu entrei, há 23 anos. Ou seja, eu tinha quase 18, eu não tinha 18 ainda. Ele tinha mais tempo de cabelo, de profissão, do que eu tinha de idade. Certo? Então, ele já tinha passado por muito perrengue na vida. E ainda... Só te cortando, né? Sim, se você não viu, depois que acaba esse podcast, tem outros podcasts onde a gente conta a história... Mas os perrengues da vida do Cids não foram perrengues, porque começando, né? Preto, pobre... Não foi perrengue normal. Preto, pobre, como é que fala quando não tem pai? Órfão. Órfão mesmo, pai e mãe. De pai e mãe, né? Aham. Enfim, Cortador de cana. Cortador de cano desde os 9 anos de idade, se eu não me engano, não é isso? 9 anos de idade. Dos 9 anos de idade até os 18, porque ele fugiu pra São Paulo. Literalmente. Enfim, então não foi perrengue normal, né? Começa pela época, né? Que era lá 1950, 60, 70, que não era fácil ser preto pobre. Na ditadura militar. E não era fácil, né? Principalmente... Né? Pobre de Marredeci, né, Lu? Nossa. Preto, pobre. Pra piorar tudo. Vivia em cortiço. Exato. Né? Então, ele ter vencido na vida foi assim... É a prova
de que é possível, né? Mas também é a prova do quão dura foi a vida dele, né? Porque muita gente infelizmente, ainda tem uma vida parecida e não chega nem perto do que ele chegou. É muita resiliência, né? O Eric também perguntou hoje, né? Qual que você acha que é o fator fundamental para uma pessoa dar certo ou conseguir continuar crescendo, né? Eu falei, eu acho que é resiliência, de verdade, resiliência. Mas aí é um papo mais profundo. Mas talvez para um próximo, só um papo cabeça falar enfim, de mentalidade. De mentalidade mesmo, porque é isso também, não tem como, e isso é um fato, não tem como. Você pode até ter, né, todo o passo a passo, uma metodologia. Por exemplo, você vai fazer parte da família marroquina, um exemplo, né? Você vai ter um passo a passo, uma metodologia, um como fazer, uma estrutura específica para você ter cliente, para você ter equipe, para você ter processos extraordinários. Mas tem um pilar que ninguém cuida, que a gente cuida pra você, com você. E sendo uma indústria de cosméticos, gente, isso daqui é revolucionário. Sendo uma indústria de cosméticos, a gente pensa em todas essas áreas e no seu crescimento emocional, na sua evolução emocional. Isso é um fator primordial na nossa cabeça. Então, assim, você vai ser tão bem cuidado em todos os âmbitos, tanto que a gente, né, é muito engraçado que tem... Não é engraçado, é só modo de dizer. Eu não tenho dedos da minha mão para te contar quantas pessoas já passaram pela família marroquina e mudaram de profissão, mudaram de cidade, mudaram de vida, mas ainda continuam extremamente conectado a nós. A nós não, né? A senhorita, a senhora. Que né? Casada é senhora. Gente, né? eu tô ficando emocionada, porque eu me lembro de pessoas, por exemplo, né? Vou falar de uma, né? Da Adriana Pizeta. Nossa. Né? A Adriana, ela foi a nossa primeiríssima licenciada da cera marroquina, a primeira pessoa que acreditou na gente. Aliás, ela vai vir em Ribeirão Preto, me lembra, eu vou trazer ela para fazer um podcast com a gente. E a gente passou tanta coisa junto, tanta coisa, né? Nossos maridos faleceram, né? O dela faleceu primeiro que o meu, inclusive, né? Eu tava lá com ela nesse momento, né? E o quanto é importante esse apoio emocional. Então, ser parte da família marroquina não é fazer parte só de uma empresa que vende produto. Quando alguém fala, por que você não vende essa cera assim, assado? Porque, meu filho, não é isso. Porque a vida, ela tem que ter uma liga, sabe? Tipo, que te conecta com os outros seres humanos. E aí, acho que é isso que a gente faz, né? Sim. A gente olha pro ser humano, a pessoa se torna uma licenciada premium, por exemplo... A última coisa que a gente fala é de, cara, vai lá, vai consumir cera. Não, a gente fala, peraí, vamos entender. Vamos entender o porquê que tá acontecendo. Porque, primeiro assim, ó, a primeira coisa que a gente analisa, né? Você vai decidir se tornar uma licenciada premium. Você vai pagar um valor, vamos dizer, fora do comum que o mercado te cobra. Posso te falar uma coisa? Eu não acho mais fora, não. Não, quando se fala só em relação à cera, Lu. Produto. Sim, em relação à cera. Porque eu tava vendo uns cursos de cabelo. Não, é caríssimo. Eu fiquei abismado. É caríssimo. Tipo, e nem cuida como a gente 10 vezes de 1.000 e cacetada. Meu Deus. Só o curso. Meu Deus, é. Então, assim, pra cuidar do jeito que a gente cuida, né? Pra fazer o que a gente faz. E né, baseado nesse nosso valor é ridículo, não é né? Nada. Não, tá bom. Então comecei já a pensar que não, tá. Mas a primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Se você tá na área da beleza, para e pensa isso, ó. Com todo o carinho do mundo, para e pensa nisso que eu vou te dizer agora. Se você tá na área da beleza há mais de 2 anos e você ainda não tem cliente suficiente para ter uma renda previsível, um salão que tá crescendo, um negócio, isso se você escolheu ter equipe, tá? É diferente de você escolher ter uma carreira solo. Não só ter equipe, né? Se você já tem um espaço que você chama de seu, né? Exato. Ponto. Esse é o grande ponto. Um espaço que você chama de seu. Ótimo. Ótimo ponto. Se você já tem esse espaço e você ainda não tem uma renda previsível, se você não sabe como organizar esse negócio, se você não tem um fluxo de caixa, se você não tem um mínimo para manter esse negócio de pé, você tá fazendo tudo errado. E a gente não tá julgando a sua capacidade como profissional da área da beleza, tá bom? Não, longe disso. A gente só tá dizendo que você não aprendeu, na verdade,
o que é necessário fazer para que você tenha cliente todos os dias na sua agenda ou na agenda de uma possível, provável colaboradora que você tenha no seu salão. Porque existem níveis, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Como a gente tá falando. O Cids tinha 23 anos de cabeleireiro já, né? Naquela época. Ele já tinha passado pela fase da montanha-russa financeira. O que é a montanha-russa financeira? Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. E assim eu vou vivendo a vida, né? Ele já tinha feito curso nos Estados Unidos, na França, na Espanha. O que era memorável, extraordinário. Quando você pensa que no ano de 1990, 1992, eu acho que ele foi em 1990, 1992, 1994. Ele conseguiu ir assim que mudou, como eu tava entrando no plano real, assim, acho, né, que tava bem pareado. Sim, e ele foi, né, ele fez viagens pro exterior, pra mim, era fora da casinha. Só pra vocês terem uma ideia, se ele, lá em 1990, ele já estava indo para o exterior, com o dinheiro que ele estava fazendo na área da beleza, eu estava com quantos anos? Em Eu sou de 83? 7 anos. 7 aninhos, tá? E eu fui viajar a primeira vez pro exterior em 2014. Minha filha faz umas continhas bem básicas aí, você vai ver que demorou bastante pra chegar lá. Mas, enfim, no final de 2014, quase 2015, então, assim, né? Mas o ponto é, o Cids, até aquele ponto, quando eu entrei no salão para trabalhar com ele, o negócio dele dependia única e exclusivamente de quem ele era e do quanto ele fabricava de serviço, né? Ele era uma fábrica. Se ele trabalhava, ele tinha dinheiro. Se ele não trabalhasse, ele não tinha dinheiro. Se ele estava no salão, ele tinha dinheiro, senão ele não tinha dinheiro. Então, era uma coisa muito instável mesmo, né? Poxa, nada pode acontecer comigo. Você fica aterrorizado. Só que, cara, a idade chega, as coisas acontecem, e aí? Né? Então você não tem... eu costumo dizer que, na verdade, você tem um emprego mais caro do mundo, né? Porque você não paga INSS suficiente pra se você precisar de aposentar. Você não tem uma ajuda financeira. Cara, não tem nada. A maior parte dos salões de beleza não tem regulamentação nenhuma. Zero regulamentação. Inclusive, quando eu entrei no salão, o Cids não tinha, né? Ele já tinha 23 anos. Tipo, o mínimo, um alvará de bombeiro. Exato. Ele tinha um negócio lá pra trabalhar como autônomo. Era o que ele tinha na época, né? E quando a gente começou a crescer e tal, criou a Cera Marroquina, que já tem um podcast só falando sobre isso aqui, como a gente chegou nesse ponto e tal. E aí, ele já estava cansado de ser sozinho, de não ter equipe. Porque é uma vida solitária demais, né? Porque você não tem... Cara, é eu e eu, né? E isso é uma realidade normal da área da beleza. Responde aqui se não é uma realidade que você vive agora, né? Se você tá, funciona. Se você não tá, não funciona. E quando eu entrei no salão, eu comecei fazendo tudo, né? Eu fazia unha. Na verdade, meu sonho era ser cabeleireira. Mas eu fazia o que dava pra entrar mais dinheiro no salão. Mas quando a gente criou a Cera Marroquina e começou a colocar o foco só na depilação, eu virei depiladora. Então a gente tava naquele nível em que eu era uma excelente profissional. E eu sabia como lotar a minha agenda. E eu me gabava, porque eu era a melhor depiladora. Assim como se gabava por ser o melhor cabeleireiro. E eu vou te falar, se você tem um salão hoje e você se gaba que você é a melhor profissional do seu negócio, você está fadada a não ter nada. Você está fadada a falir. Porque é como se você não tivesse nada. Você não pode ser a melhor pessoa. Só que isso é um desprendimento do ego muito grande. E eu falo por mim mesmo, porque quando falou de contratar alguém, falava, eu dou conta. Claro, gente, claro que eu dava conta. Quantas clientes que uma depiladora precisa para ter agenda lotada? A gente tem um número exato para isso. Em média, de 230 a 250 pessoas, clientes, para ter uma agenda lotada de depilação. Com a minha agenda lotada de depilação, eu lotava a agenda do Cids. Aliás, ele tinha fila de espera por causa disso. Mas vamos entender que a agenda lotada da Poliana não era 200 clientes, né? Era 300 e lá vai pedrada. Porque ela começava a atender 7 da manhã, ficava até 10 horas da noite, a maior parte dos dias, principalmente final de semana. E eu e a Nina, a gente ia competir. Quem terminava por último.
A gente já acabou a agenda meia-noite, meia-noite e meia. Exato. E tem um detalhe, a agenda dela era de 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos. Então, assim, uma meia perna em 10 minutos, virilha completa em 10 minutos. Então, como as clientes da Poliana faziam muitas partes, a gente agendava no máximo, estourando 30 minutos por cliente, mais 30 minutos ela depilando até a cabeça. Corpo inteiro. Então, a Poliana era uma das poucas depiladoras que eu conheço que não só tem a capacidade, mas realmente tinha mais de 300 clientes na agenda, vamos dizer assim, todos os meses. Tinha muita gente, muita gente. E a minha agenda lotava a agenda do CIDS, lotava a agenda das manicures, e a gente... Foi assim que a gente falou, meu... Não só das manicures, né? De 5 manicures. De 5. E aí, só que aí você começa a entrar num outro nível, né? Porque uma coisa é muito fácil você gerenciar você. As suas escolhas, o que você faz com a sua agenda, o que você faz com o seu negócio, as suas escolhas, né? Aí você começa a entrar num outro nível, que é um nível de liderança. Quando você entra nesse nível de liderança, você volta um processo que é o seguinte: antes de liderar alguém, literalmente, né, de motivar, de incentivar, de fazer essa pessoa crescer, você volta o nível de, ok, eu lotei a minha agenda, como que eu replico lotar a agenda? Porque muita gente fala assim pra mim, Poliana, eu tenho um problema com equipe, eu tenho um problema de liderança. Eu falo, não, você não tem problema de liderança, você tem problema de agenda vazia. Exato. Né? Você não sabe como lotar a agenda. E é por isso que no nosso licenciamento premium, a gente cuida de você num nível muito mais elevado, que é o seguinte, são 3 pilares para ter um salão realmente bem sucedido que fatura pelo menos 40 mil reais por mês. O primeiro pilar é uma máquina automática de cliente. Você precisa saber como ter cliente todo dia, como fidelizar, como monetizar. Só que no nível premium, que é do licenciamento premium, você não faz isso só para você faz isso para a tua equipe. Exato. Né? Então você cuida da tua agenda, você lota a tua agenda, que normalmente uma pessoa que já está preparada para ser premium, ela já tem essa agenda mais cheinha, porque ela já veio de um golden. Sim. Né? Que vamos dizer, a carreira. Né? Exato. Exato. E aí, ela tá ali agora já preparada para lotar a agenda de uma próxima profissional, que não é ela mesma. E olha só que interessante que eu tô dizendo para você. Você não precisa ser boa em liderança. Você não precisa ser boa em saber contratar. Você não precisa ser boa... Isso não tira um peso nas nossas costas? Tira. Né? Tira. Você não precisa ser boa em administrar o seu financeiro, né? Nada disso é importante num primeiro momento. E a gente mostra isso. Qual é o primeiro momento? Qual é a coisa mais importante? Você precisa trazer cliente suficiente para manter a tua agenda lotada, se você ainda é uma profissional, que depois você vai passar por uma transição para ser só a administradora ou a gestora do negócio. Se você quiser, né? Se você quiser. Se você tiver paixão pela sua área, tá tudo certo. Mas você tem que entender que você precisa ter tempo. Ter tempo para cuidar do restante, o que não é impossível. A Poliana e o Cids fizeram isso durante muito tempo. Muitos anos. Inclusive, a Poliana, depilando brutalmente grávida, tava montando um salão novo. E o Cids ainda trabalhando, tava já com 3 salões, né? Com 3 salões, exato. Dá, porque dá e dá. Sempre dá. E principalmente quando você tem um método. E é isso que eu tô te falando aqui, um passo a passo, né? Então você vai criar essa agenda incrível, perfeita, lotada pra você. Depois, esse mesmo método você vai colocar na agenda de outra profissional. Mas, e quais são os 3 pilares, né? O primeiro é da agenda. O segundo é como ter uma equipe indestrutível. Ó, veja bem, eu não tô falando pra você que você tem que organizar a sua vida financeira, o seu estoque, o teu salão primeiro. E é um erro muito comum que a gente vê, né? Que eu vou fazer um curso de administração, que eu vou fazer um curso de gestão, que eu vou fazer um curso de não sei o quê. Não vai adiantar. Você vai administrar o quê se você não tem dinheiro? Você vai administrar que dinheiro? Que financeiro? Que pessoas que você vai liderar? Se o seu negócio é um caos, se você não sabe
O que fazer para essas pessoas serem, vamos dizer assim, conscientes, estarem presentes. Não, com todo respeito, você não sabe o que fazer para essas pessoas terem dignidade na vida delas, porque você não sabe como fazer para elas terem um mínimo de clientes, para elas terem dignidade. Exato. Aí tem gente que fala assim, Poli, como que você consegue influenciar as pessoas? Porque eu dou dignidade para elas primeiro. Né? Porque ela tem dinheiro para pagar o combustível dela para ir e voltar, seja lá qual o método que ela utiliza, se é moto, se é ônibus, carro, né? Carro, Uber. Uber, não importa. Agora as nossas depiladoras eram de trabalhar de Uber. Fala, gente. Porque, não, é porque eu caí 2 vezes de moto, desisti. Aí meu marido sai mais cedo, então vem de Uber. De Uber, cara, todo dia. Né? Olha o nível, né? Nem eu vou trabalhar de Uber. Quando não tem jeito, eu vou a pé. E isso é maravilhoso, né? Então, porque você dá dignidade. Então, e de repente você vê o seguinte, porque a babá do meu filho, o quê? A babá de quem? Né? Nem eu tenho babá, né? E, tipo assim, e virou uma coisa recorrente. Os filhos delas estudam com a gente, com os nossos, Com os nossos, tipo, na mesma escola. O fulano, você pode buscar meu filho Que orgulho. Não, né? É uma delícia. E porque é o nível 1 de dignidade. E claro, gente, é muito... Entende isso que eu tô te dizendo? É muito mais fácil você influenciar alguém que já se sentiu cuidado por você. Se a tua equipe tá parecendo um caos desastroso, porque ela não tá se sentindo o mínimo safe, seguro. Não tem o mínimo de segurança que ela necessita para ter uma vida digna na empresa que ela trabalha. Eu costumo dizer o seguinte, é a mesma coisa de você você tá num avião, você confia. A única coisa que eu tenho, olha que eu já entrei em avião, né? Nós entramos em avião, hein? Nossa Senhora da Aparecida. Olha, nem sei te contar quantas milhões de vezes. Eu acho que já me dá dor nas costas. Eu já gastei uns 3 passaportes já, de tanto carimbo. Mas quando você entra no avião, você não vai questionar assim, você não vai bater lá na porta do comandante, do piloto, e vai falar assim, você sabe que botão que você vai apertar para a gente chegar nos Estados Unidos, na França, ou sei lá onde você está indo? Você sabe o que você vai fazer? Não, porque você tem uma convicção absoluta de que se aquela pessoa está naquele posto, ela sabe para onde está indo. Então, quando eu penso numa equipe indestrutível, na verdade, eu penso num líder, primeiro, que sabe para onde está indo. A maioria dos profissionais da beleza que se consideram donos de salões, que se consideram empresários, que na verdade, eles nem se consideram empresários, não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, mudam de ideia toda hora, muda de estratégia toda hora. E não é impossível você ter uma equipe indestrutível quando você mesmo não mantém fielmente as suas convicções. Exato. E tem um detalhe sobre o mudar de tudo o tempo todo. É que eles não mudam porque eles estão procurando uma alternativa. Eles mudam porque alguém bateu na porta do salão deles. Exato. E falou assim, olha, tem uma técnica nova, maravilhosa, de cabelo, que você, com um pote só, vai poder faturar não sei quantos R$1.000. Aí o cara lá vai fazer o curso de cabelo, e aí ele pega os folheto, panfleto dele, joga tudo no lixo, que era do serviço que ele fazia antigamente, e de repente começa a focar só em um serviço novo que ele faz, mas que nem é tão novo assim. Enfim, vai lá, continua. E por que o piloto funciona, né? E por que você acredita tanto? Porque ele segue ele é previsível. Ninguém gosta de um líder que não é previsível. Exato. E é engraçado você falar disso, né? Porque a gente pensa, se a gente pensar numa jornada como se fosse, sei lá, um grupo de pessoas tentando sair de um ponto daqui de Ribeirão Preto até São Paulo, a pé, por exemplo, né? Tem um líder, tem um cara que saiba onde que é, e é um grupo grande de pessoas. E esse grupo de pessoas, no começo, vai se sentir muito mais cansado, porque precisa desenvolver o pé da trilha, né? Que você fala, tudo mais. Uhum. E durante boa parte do trajeto vai ter briga, vai ter conflito, porque as pessoas ainda não estão acostumadas. Mas conforme elas vão vendo o resultado, começa a ver placa São Paulo mais perto,
as pessoas começam a se sentir mais seguras, começa a ter menos Acreditar no conflito. processo. E muitas vezes nem precisou esse cara que tá liderando as pessoas no caminho se envolver nesses conflitos. Exato. E no salão é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes você tem um time que tá lá brigando muito, que tá atrasando muito, que não vai trabalhar alguns dias, e as pessoas começam a como é que fala? Se autodenominar, eu não sou uma boa líder, eu sou um péssimo líder, eu não consigo liderar as pessoas, ou começa a denominar as pessoas não prestam, as pessoas não têm compromisso, mas é só um ponto, e é o ponto que você estava falando, né? Você não tem um caminho para seguir você mesmo, quanto mais para as pessoas te seguirem. Esse é o maior problema da liderança, na verdade. Exato. Nem você sabe para onde você tá indo. E qual que é esse caminho? Exatamente isso que eu tô falando. O primeiro é, você precisa ter uma máquina automática de clientes. Ponto. Não tem como. Só isso, eu posso estar errado. Talvez você possa discutir, falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que só isso já resolve pelo menos 80% dos problemas futuros de qualquer empresário da área da beleza. Se você for olhar, Lu, se você for olhar uma pesquisa aqui, se a gente googar agora aqui, ó. Qual é a maior causa de divórcio, de problemas conjugais? Money. Dinheiro. Que é good, né? No ré. De dinheiro, né? 80% dos casamentos entram em crise ou acabam por falta de dinheiro. Como diria a mãe, né? Quando a dificuldade entra pela porta, o amor pula pela janela. Né? Eu não acreditei não, mas é pura verdade. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu comigo. E olha só, imagina num grupo de pessoas trabalhando junto, que não é uma equipe ainda, né? Nem você tem uma renda previsível pra você. O que é uma renda previsível onde você pode contar? Sabe, tipo um salário mesmo? Exato. Né? Nem você tem pra você. Aí você se acha a melhor profissional do universo, a top pica das galáxias, e aí você acha que por causa disso, outras pessoas vão trabalhar com você e vai dar tudo certo. Não é assim. Não. Isso daí também é por uma questão de falta de método também, né? Porque Total. Você chegou lá por uma habilidade, uma capacidade sua que talvez você nem sabe que você tem, e foi talvez tão natural que você acredita que as pessoas... Todo mundo vai ter. E aliás, quando a gente tá ali treinando, né, pessoas pra uma liderança mais amável, mais servidora e tal, né, que é o nosso segundo pilar, que o primeiro é sempre o cliente, a máquina automática de clientes, o segundo é uma equipe indestrutível, mas é uma liderança servidora, né, que é o seguinte, cara, a base de tudo é quem você é e pra onde você tá indo. Não tem como. Ninguém vai confiar em você se você não souber pra onde você tá indo. Não tem como. Uhum. E é engraçado que quando a gente começou lá atrás a contratar pessoas, a gente tinha tanta convicção que o nosso negócio era perfeito, extraordinário, que a gente colocava no jornal e uma vez saiu errado, né? A gente colocou lá um anúncio no jornal e a gente colocou de 0 possibilidade de ganho. De 5 a 500 reais, né? E choveu de gente. Lá, isso, detalhe, gente, isso lá em 2000 e, sei lá, 3, 2, né? Por aí. Onde 500 reais era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Mas saiu de 5. Era pra sair de 50? Não sei. Eu sei que saiu 5. Não, ou foi de 10? Acho que foi, não era que era de 100 a 500? Que eu acho que era de um salário mínimo a 500. É, por isso que eu acho que veio de 0. De veio, zero. veio faltando 1. Isso. Veio faltando um número. E choveu de gente. Né? Mas por quê? Não, choveu de gente. Não. A gente já tinha uma estrutura. A gente já tava meio conhecidinho na cidade. Já era uma referência. A gente já era uma referência. Já era uma, não, já era a referência. Então, quando a gente falar pra você, né, que tem esses pilares, e olha que louco, né? Poxa vida. E isso, a gente tá falando, é até indignante falar isso, né? É através de um produto de depilação. Que é a cera marroquina. Nesse caso é de chocolate, por isso é premium,
né? Isso. Que a gente entrega tudo isso para você. Então, o primeiro pilar é igual ao da Golden. Foco em trazer cliente. A diferença é que na Premium, a gente te ajuda a fazer isso para mais de uma agenda. Exato. Né? Para mais pessoas. Se você é Golden, por exemplo, e está confusa no processo, é mais ou menos assim. Pensa que a Golden, que é para trabalhar com a cera de manga ou a de menta e hortelã, a gente foca com que você resgate a sua dignidade como mulher, vamos dizer assim, como arrimo de família ou como parceria com seu marido. Sim. O que isso quer dizer? O mínimo que a gente quer que você ganhe depilando, o mínimo, tá? Que a gente considera um salário mínimo para uma depiladora é R$3.000. Então, só que quando você chega aí nos 3, 4, 5 mil reais, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Sim. E qual a decisão é? Entre você ser uma depiladora referência, e tá tudo bem. O que é ser uma depiladora referência? É você ser uma depiladora igual a Poliana era, com a agenda lotada todo santo dia. Ou você começar Mas é uma carreira solo. É uma carreira solo, ou é uma carreira que no futuro você vai ter mais dificuldade de desenvolver como empresária, por questão de tempo, né? Ou você já... E tá tudo bem, tem gente que ganha 20 mil, 30 mil. Lindamente. Lindamente. Sendo uma carreira depiladora solo, tá tudo certo. Tem pessoa que não fala assim, não, liderar não é comigo não, e tá tudo certo. Ou você vai decidir entrar no caminho, que é o caminho de colocar pessoas para trabalhar, ajudar mais pessoas. A gente falou Ou muito... às vezes ela já tem um salão e ela precisa reestruturar isso porque tá tudo bagunçado. E aí você tem que entrar já quando tá entre os 3 mil e os 6 mil. Posso estar errado nessa margem aí, mas você pode falar mais daqui a pouco. Que é você falar assim, não, agora eu vou começar a estruturar o meu salão, começar a treinar pessoas, contratar pessoas. Assim como eu cheguei nesse faturamento, eu vou ajudar outras pessoas a chegar nesse faturamento dentro do meu salão. Exato, é quando você vai além de você mesmo, né? Isso. Você... Fato que quando a pessoa, só te cortando de novo, né? Quando a pessoa é Golden e ela chega nesse patamar, a gente convida ela naturalmente para se tornar marroquina premium. E essas pessoas que chegaram nesse mérito, a gente dá um hiper Master Blaster desconto para se tornar premium. A gente não fala abertamente para ninguém, só quem chega nesse ponto que a gente... Quem é convidado mesmo, Quem né? é convidado, um convite que a gente... que você tem que receber. Porque você chegou nesse mérito. Exato. Então, depois de passar, né, pela máquina automática de clientes, pela equipe indestrutível, que é um treinamento mesmo, com foco em todo o processo, para ter uma equipe incrível, que começa na onde? Na contratação. E, olha, se tem uma coisa que acontece mais de errado dentro de um salão de beleza, é a contratação. Poliana, onde eu errei? Falei, do começo. Você errou do começo, da hora que você decidiu contratar. Gente, como que você contrata? Você, de alguma forma, alguém descobre que você está precisando, aí a pessoa te liga. Ou a gente mesmo fala, né? Pro cliente, pra amiga. Hoje em dia manda WhatsApp, né? Aí, eu fiquei sabendo que tá precisando de uma manicure no seu salão. Aí você, tô sim. Aí você já fica super felizona. Que bom, apareceu uma pessoa. Aí a pessoa, ao invés de você entrevistar a pessoa que vai trabalhar no teu salão sobre o seu nome, a pessoa começa a te entrevistar. Mas como que é? Quanto que é de comissão? Tem cliente aí? Não sei o que. Aí, quantos clientes você tem? Gente, tá errado. Que horas começa a trabalhar? Que hora que você abre? Que hora que você fecha? A pessoa já fala assim, eu não posso trabalhar terça-feira porque terça-feira... Não, gente, calma. Não, quando alguém começa assim, interessante seu ponto de vista. Eu tenho zero paciência pra isso. Zero. Não. Mas zero. E assim, falando assim, de política, mas nada a ver com política, né? Assim, porque o Brasil tá com problema de emprego, né? Quando eu começo a ver esse tipo de coisa, eu falo assim, cara, você tá precisando de trabalhar? De verdade? Você tá precisando de dinheiro? Eu tô. Então, por que você tá colocando tanto obstáculo no seu trabalho? Puta que pariu, eu fico puta. Deixa só, assim, ó. O nosso salão é uma empresa. E como uma empresa, a partir do momento que ele existe como empresa, cada milésimo de segundo é custo. Meu Deus, eu sei exatamente quanto custa cada minuto aberto. Posso até abrir minha Vê aí pra gente qual que é o nosso minuto aberto. Deixa eu vou abrir minha planilha. Gente, tem planilha pra tudo aqui, tá? E aí,
você tem que entender que por mais que a pessoa tenha desafios na vida dela, como às vezes ter que cuidar dos filhos e tudo assim, tudo bem, ela pode trabalhar na casa dela, ela pode trabalhar em algum salãozinho menor do lado da casa dela e tá tudo certo. Só que você, como um salão, você tem que ter profissionais que estejam lá preparados e dispostos para qualquer momento que chegue uma cliente no seu salão. Tá? Exato. Agora, se você é uma pessoa que é essa pessoa que não pode trabalhar de terça e quarta porque tem problemas familiares, tá tudo bem, você também pode ter a sua agenda cheia. Só que você tem que ter o seu espaço e conquistar as suas clientes para os horários que você está disposta. Porque se você for trabalhar num salão que seja um salão marroquina premium, provavelmente a pessoa não vai te contratar. Por quê? Não só por julgamento, mas pelo sua posição pessoal, seus problemas pessoais, de você não poder trabalhar de terça, quarta, sei lá, sábado, enfim. Tem pessoas que, por causa da religião, não trabalham de sábado, né? Enfim. Exato. E você precisa de pensar nisso. Você não sabe nem o custo que é para trabalhar, para poder ter o seu salão aberto, então qualquer coisa serve. O que aparece serve. Desespero para ter alguém. É melhor você ficar sem ninguém. Exato. Ó, aqui, ó. Você enxerga aí? Calma. Você tá sem Nossa óculos. Senhora, hein, Lucas? Pelo amor de Jesus Cristo. O custo por dia do nosso salão aberto é R$ 1.202. Custo por dia. Por dia. Agora, eu tenho aqui, ó, por minuto, por profissional, tá? Por minuto por profissional. Então, cada profissional conta como uma ocupação daquela hora, certo? Sim. Então, por minuto, por profissional é 22 centavos. Agora, por que é importante saber isso? Por hora, por profissional, 13 ou R$13 Reais por hora. por hora. Cada profissional. Cada profissional. Então, imagina que eu tenho 9 profissionais, né? 20, aí você tem que fazer o cálculo baseado no seu. Mas olha só que louco, né? Nesse sentido, como é importante você ter. Porque aí a gente chega no terceiro pilar que a gente ensina, que é o dos processos lucrativos, né? Então, a gente tem lá cliente, equipe e processos lucrativos, né? O último, mas você precisa ter noção disso. A gente fala assim, ó, R$13 a hora da tua manicure sem fazer nada. A gente vira e fala assim, por que você não faz uma mão, em vez de cobrar, sei lá, R$35 que você cobra 20 para tua cliente fazer a meia hora. Ou seja, a 1 hora dela custa pro salão só para ela estar lá, sem fazer nada, é R$13. Ou seja, meia hora é R$6,50. R$6,50 a meia hora. Ela vai faturar 20, 25 só para poder incentivar a cliente a fazer. E aí você não sabe nada de como contratar. E você vai contratar a pessoa pagando 70%, 80% de comissão para profissional. Você tá pagando pra pessoa ir trabalhar no teu salão. Tá pagando. E aí é nessa hora que você fala, né? Puta, depilação dá dinheiro mesmo. Só um adendo, né? Mais uma vez falando sobre a diferença, né? Se você assistiu o podcast, o episódio anterior, você viu que a gente falou da Golden, a gente foca muito mais no produto. A Premium é esse diferencial, que a gente já tá falando de quê? De business, né? Negócio. De negócio, de salão. De salão. Então o papo muda. Papo muda. E assim, você tem que estar preparado pra ouvir. Porque assim, ó, não adianta você chegar na Premium, só porque é a cera marroquina de chocolate, eu quero ter esse diferencial. O diferencial aqui na Premium é que você vai ser uma empresária. E vai acontecer o seguinte, se você entrar na Premium sem estar preparada, você, mesmo trabalhando com a cera marroquina de chocolate, que é a Premium mesmo, né? Você não vai conseguir ter resultado. Porque primeiro você tem que estar na base lá da Golden para entender como que funciona a cera, para entender o poder que a cera tem sozinha de atrair cliente para você, tudo mais. Quem tá na Golden já tem que ter entendido isso. Já tem que estar. Exato. Tanto que foi um erro que a gente cometeu por muitos anos, né? A gente só Vender só a vendia a Premium. E muita gente pagava caro na Premium e falava assim, não, esses, tipo... Não funciona, não tô conseguindo. Gente, calma lá, como não funciona, gente? Mas a gente tava dando um conteúdo muito avançado pra quem não tava preparado ainda
Pro básico. Pra quem não tava preparado pra depilar. Exato. Então a gente Com o nosso não método. aceita mais. Se você tá ouvindo e fala assim, é isso que eu quero aprender tudo isso. Calma. Não. Respira. Não é assim. Exato. Não é. Já foi. Agora não é mais. É igual quando você começa na faculdade. Eu quero me tornar médico pra eu ser um cirurgião. Aí você já acha que já vai entrar assistindo uma cirurgia. Não, você vai começar a mexer em defunto lá no segundo, terceiro ano de medicina. Exato. Né? Ver corpo, ver anatomia, né? E fora o tanto de aula de filosofia que você vai ter, fisiologia. E olhe lá. Chato, administração, médico, né? Enfim. Mas esse que é o ponto, né? Então, a gente cometeu esse erro, foi um erro nosso, porque a gente achou, né? A gente achou Tipo assim, assim, as pessoas vão aprender super rápido. meu Deus, as pessoas vão vir, vão ganhar muito dinheiro, porque ganha mesmo, e já vão crescer. Não, as pessoas não estavam preparadas. E é muito louco, né? Porque muita cliente que a gente entregava o conteúdo da Premium, ela era licenciada Premium, e aí ela não tinha resultado, e de repente a gente, como ela já era licenciada Premium, a gente só pegou, você redesenhou o mapa 30DC, entregou o mapa e essas pessoas deslancharam na vida. Exato. Tipo, em 3 meses, pessoa que não tava ganhando nem R$1.000 com depilação, tava lá 3, 4 mil reais com depilação. E é engraçado, né? Você ver pessoas da Premium virem pra mim e falar assim, eu não conheço o mapa 30DC. Eu, já está lá no Agenda Overnight. Tá tudo lá. Vamos lá, é o Agenda Overnight. É porque, gente, assim, ó. Imagina que você vai fazer uma faculdade e aí, de repente, você tem acesso lá no seu computador, lá no seu acesso da faculdade, já o material de todos os anos de faculdade que você tem pra você estudar. E você entra lá e fica assim, ó. Perdido. E agora, o que eu faço? E de certa forma, pra quem não tá preparado pra Premium, é isso, né? A pessoa entra lá e fala assim, tá, o que eu faço? Olha aqui, ó, tem uma mentoria completa com mais de 80 aulas. Calma, você não precisa disso ainda, meu amor. E aí a gente falou, volta, né? Fato que até hoje, a pessoa entra na Premium, primeira coisa que a gente entrega Mapa é o quê? 30DC. Mapa. Primeiro fica craque no mapa. Porque é isso, mesmo que você tenha equipe, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar o mapa pra você, aplicar o mapa pra tua equipe. Acabou o assunto. E o mapa nada mais é do que o primeiro pilar. Que é a máquina automática de clientes. Depois você vai ter o pilar da equipe. Aí entra contratação, reunião, como fazer, como motivar, como educar, como fazer. E como que a gente ensina isso? Através o quê? Tudo isso daí que você tá falando, contratar, motivar. Com os nossos treinamentos, a gente já tem treinamentos. A gente tem a plataforma. A plataforma. Prontinha. Incrível, linda, maravilhosa. E, tipo assim, Só que adivinha que a Tia Poli tá criando? O mapa. O mapa 30. O mapa da equipe indestrutível. Por quê? Por causa disso, Lu. As pessoas entram lá dentro, é tanta informação. Não, só dentro da mentoria que tem 45 módulos. Não, escuta essa. Tem uma mentoria lá dentro da plataforma para quem é premium, que tem 45 módulos. Eu mandei parar de entregar, inclusive. Pra a pessoa receber, ela tem que merecer. Tem que merecer. Por quê? Você não tá entendendo. Cada módulo tinha 8 aulas, 9 aulas, 10 aulas. Tem, tá lá. E até eu, às vezes, eu vou lá assistir, eu falo assim, meu Deus. Fui eu? Como que eu fiz isso? Eu não acredito. Né? Porque, cara, é muita coisa extraordinária, né? E conhecimento, assim, de primeiríssima mão. Veio dos Estados Unidos, literalmente, né? Era quando eu tava indo no Tony. Gente, eu fiz 21 vezes treinamento do Anthony Robbins, que é o maior, hoje, businessman, né? O maior homem de negócios que tem nos Estados Unidos, um dos maiores, né? Ele tem empresas multibilionárias, não é nem multimilionárias, é multibilionárias. Ele sozinho, ele tem 45 empresas. E um dos treinamentos do Tony que eu mais fiz foi o de business. O Business Mastery. Não, então, muitos dos nossos conteúdos, para quem é premium, é baseado nesse treinamento do Tony. E só um detalhe, tá, gente? Esses treinamentos, eles não são assim, eu pô ele falando o conteúdo. É o seguinte, eu vou te ensinar agora a liderar. E como que você lidera? Pega o papelzinho que tá no link aqui de baixo, imprime, e aí eu vou te ensinar. E aí tá lá,
o que você tem que fazer. Porque liderar não é... Cara, sabe, as pessoas acham que liderar é dar bônus, dar prêmio, dar brinde, dar isso, daquilo. Não é. Às vezes é só sentar com a pessoa... Feedback. E ter uma... Primeiro ter uma conversa com a pessoa. Cara, o que você quer Deixa da eu te vida? conhecer, deixa eu Né? saber quem você é. Exato. E aí, a partir daí, você cria um plano baseado no sonho da pessoa. Só que como que faz isso na prática? Porque uma coisa, a teoria é linda, né? Como fazer isso na prática? E a gente Tem um processo, o tem um processinho passo a que passo. você só vai literalmente ticando e anotando no papelzinho. E aí, daqui uma semana ou 15 dias, você segue com a pessoa. É muito simples. É muito simples. E o detalhe é o seguinte, né? Que eu vou lá, vou nesses treinamentos, todos em inglês e tal. Aí eu volto, eu estudo de novo todo esse material, transformo numa linguagem simples, fácil, porque eu costumo dizer que eu tenho uma mente muito simplista, né? Eu simplifico as coisas. Não me dá um negócio de dizer assim, gente. Eu me lembro, voltando um pouquinho na adolescência, tinha uma professora de química que eu era, literalmente, de 35 alunos, a única aluna que entendia o que ela falava. Né? Porque ela era uma excelente professora, mas ela explicava de uma forma tão desafiadora, né? Então eu fazia meu próprio processo de pensamento. Eu me lembro que a mãe, naquela época, a gente tava meio ruim de grana, mas assim, vou começar a cobrar suas aulas. Porque os amigos iam lá pra casa só pra eu explicar a matéria de química pra ver se eles conseguiam fazer a prova. E graças a isso eles conseguiam fazer a prova e estudar. E isso é uma facilidade minha, de catar as coisas e transformar em algo simples, digerível, fácil de você entender, fácil de você colocar em prática. E só pra você entender uma coisa, falar, eu vou pros Estados Unidos, falo inglês e não sei o quê. Mas eu não terminei meu segundo colegial, tá? Então, assim, se você tem na tua cabeça que, você não tem estudo suficiente, você não tem uma faculdade, você não tem isso, você não tem aquilo, acaba com essa... Isso é um mito, né? Você não precisa de ter uma educação formal, mas você precisa de estudar, de se tornar uma especialista naquilo que você quer melhorar na tua vida hoje. Então, eu me tornei uma especialista na minha urgência de agora. Por exemplo, na minha urgência de agora, só para dar um exemplo para você, para ficar mais fácil. Minha urgência de agora na minha empresa, nas minhas empresas, é entender como funciona de verdade, profundamente, a questão de impostos para uma empresa que está passando por uma transição tributária. Eu tô ficando especialista nisso. É a única coisa que eu estudo hoje. Eu não tô estudando gestão, não tô estudando liderança, não tô estudando nada disso. Então, eu entendi que você passa por fases na empresa. Sim. Né? E por isso que quando alguém entra na Premium, a gente entendeu que não adiantava soltar tudo para elas. Você precisa, você passa por uma consultoria e a gente fala assim, não, então a tua fase de repente, sempre é o mapa DC, 30DC. Sempre cliente primeiro. Sempre. Aliás, cliente primeiro não. Sempre cliente, sempre foco em aquisição de cliente. Sempre. Então, isso é sempre. Porém, às vezes, você também está numa parte de coordenar a tua equipe. As coisas estão saindo do teu controle, você não está sabendo o que fazer. Porém, só o fato de você começar a ter uma constância na cliente que entra dentro do seu salão, você já acaba com a metade dos seus problemas. Né? Porque muita gente, como diz a avó falava, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Só que a avó não deixava a gente parada um segundo, né? Ela botava nós no Mas lerê. ela ficava parada. Tá explicado. Viu? Tá explicado. Entendi. Finally. Então, gente, é piada interna, vocês não vão entender não, esquece. Então, você, de repente, tem muita fofoca, porque tem muito tempo parado, né? Então, foca no mapa 30DC. Depois você vai por uma, né, como que eu vou organizar minha equipe, como que eu vou fazer reuniões de feedback, como que eu vou fazer alinhamento de meta, né? Tem todas essas questões, né? Então... E falando assim, parece muito complicado, mas vai por mim, não é. É complicado, na verdade, quando você começa a ter um salão crescendo sem um método, né? Aí é complicado. Você não porque sabe o que fazer. Você tá lá atendendo o cliente, aí do nada você vê duas meninas brigando, uma brigando com a outra na frente das clientes. Aí você vê menina que era pra estar lá trabalhando, não chegou pra trás. Aí é um caos, né? E com método é outra história. E é por isso que eu vou criar um mapa, pra pessoa entrar dentro da plataforma e saber o que ela vai fazer primeiro.
Pra ela não ficar perdida de novo, porque senão a gente volta Aliás, com também. o mapa não precisa nem entrar na plataforma, né? Já Não, fazer igual a gente fez com o facilita mapa a vida, 30DC. né? Porque lembrar a senha, né? Lembrar. Não, eu dizer que a gente fez com o mapa 30DC, que Agora, é um PDF. a gente fugiu um pouquinho, porque você falou, com a minha cliente, lá no comecinho você falou, com as minhas clientes enchi a agenda dos feeds, das manicures e tudo mais. Só que a gente não falou de valor, né? O quanto que isso rende as clientes de uma depiladora. Então vamos lá. Vamos arredondar o número aí. Uma depiladora que está atendendo 200 clientes. Se cada cliente faz, na média, 3 partes, uma virilha completa e um buço, uma virilha completa, sempre ela vai fazer virilha. Tá? Sim, a virilha vai ser Seu carro-chefe. carro-chefe. Seu produto luz, que a gente chama, né? Serviço luz. Serviço luz. Você vai ter essa depiladora fazendo atendendo 200 clientes, cada cliente fazendo 3 partes. Uma virilha completa e um buço, ou uma axila, ou uma meia perna, ou uma sobrancelha, que a gente também considera a sobrancelha como depilação. Porque depila com cera. Exato. Então vão ser 600 partes de depilação. Isso. Na média, hoje no mercado, que na média de R$20, vão ser 600 vezes 20, vai dar R$12.000 É por isso que a de gente faturamento. tem calculadora. É isso, R$12.000. É, R$12.000 de depilação. Segura esses 12 mil aí. 12 mil. Aí você pega essas 200 Vou clientes. segurar bem que nem me calculadora. Cada manicure, eu vou falar rápido aqui, tá? Cada manicure consegue atender uma média de 50 a 70 clientes. Vamos arredondar que ela só atende 50 clientes. Isso. Então, para atender as suas 200 clientes... Aí vai ter gente que fala assim, eu atendo muito mais do que isso. Não, minha filha. Não. Se você atende muito mais que isso, você é uma IT ou você não fideliza. Porque a mesma cliente vem 4 vezes na semana. Não, 4 vezes no mês. 4 vezes no mês, é. Isso. E aí, né, cada manicure atendendo 50 clientes, você vai precisar de pelo menos 4 manicures, certo? Certo. Então você vai precisar de 4 manicures. Cada manicure atendendo 50 clientes e cada cliente fazendo 6 partes no mês. Por que 6 partes? Porque uma semana ela vem e faz a mão, na outra semana pé e mão, na outra semana mão e na outra semana pé e mão. 6 partes. Então 5 vezes 6, 300 partes. Vezes 4, tô complicando, mas vai assistindo várias vezes, porque quem simplifica as coisas é a Poliana, não eu. Então já dá 1.200 partes. 1.200 partes. Isso? Aham. Vezes R$20, faz aí que agora complicou pra mim. 1.200 vezes 20. 36 mil. 36 mil. E aí, 200 clientes, só fazendo... Só que ter 4 manicures nada fácil, mas tudo bem. Não é nada fácil quando você não tem cliente, né? É. Quando você tem cliente, facilita muito o processo. Não, com certeza. E aí você pega, vamos supor que você tenha 2 cabeleireiras que só sabem fazer 2 coisas na vida. Tratamento capilar, que inclusive a gente tem a nossa linha Marroquina Beauty Hair, que é a melhor do mundo. A melhor do mundo. Que ela só sabe fazer tratamento capilar e escova. Então vamos supor que essas clientes, na média, né, 50% faça isso. 2 hidratação no mês, porque você faz uma super promoção, e 2 escovas. Cada uma num preço de R$15 só pra... Então, seja, R$30 de escova e R$30 de coisa, R$60. R$60. 100 vezes 60. 100 vezes 60, 6 mil. Faz aí mais os 36 mil da manicure. Mais 48 que eu já tinha feito as Isso. contas. Faturamento de 54 mil reais. Ou seja, com as 200 clientes de uma... 300 clientes, você calculou. 200. 200 clientes de uma manicure. E uma depiladora. Tá vendo? Quem complica sou eu. Com as 200 clientes de uma só depiladora, você consegue fazer um salão chegar a faturar 50 aí? 54 mil. Agora você imagina, você mil. coloca 2 depiladoras, 3 Não. depiladoras. Agora, a questão não é essa. A questão é em quanto tempo que com o nosso método uma 3 depiladora, meses. uma depiladora chega a 200 clientes? 3 meses. 3 meses. Se seguir bonitinho, né? Enfim. No máximo, né, Lu? Porque assim, ó, a gente tá acabando de... A gente vai inaugurar logo o nosso salão, até a gente tem que colocar uma data para as coisas começarem a acontecer. Já estão montando as salas. Né? E aí a gente tá para inaugurar o segundo salão. A nossa meta, a gente vai começar com 5 depiladoras de uma vez, né? Fazer com que todas elas tenham 200 clientes em 3 meses. Exato. Ou seja, 200 vezes 5, 2 vezes 5,
10. 1.000 clientes. 1.000 clientes em 3 meses. Se nós conseguimos, minha filha, a gente sabe o que tem que fazer? Um vlog disso. Seria legal, hein? Documentar tudo isso. Como que a gente faz. Vamos fazer. Day 3. Vamos fazer. Legal, top. Vamos fazer. Inclusive, a gente vai começar essa aquisição de clientes, que lembra que é sempre o nosso pilar principal, já pelo menos 2 semanas antes. A gente vai decidir a data da inauguração. Isso. Provavelmente, quando você for ver esse podcast, já estará inaugurado. Mas aí pelo menos já vai estar rodando, né? Vai ser legal. E aí a gente vai vamos pensar em fazer E se você se tornar uma licenciada premium, né? Você vai poder ir vir aqui em Ribeirão Preto conhecer os nossos salões. Passar um dia com a gente. Top. Com a gente, necessariamente não, né? Mas conhecendo o salão, porque... Tia Poli quase não vai lá, viu, gente? Né? Ainda mais gravidinha. Então é isso, né, Lu? Acho que ficou bem claro a diferença entre a Golden e a Premium, né? Ficou. Espero que tenha ficado claro pra você. Se não ficou, deixa suas dúvidas aqui, conversa com a gente. Fala aí, manda tudo que você quiser e a gente vai respondendo. A Marroquina Premium é como se fosse uma franquia. Uma franquia, sem ter que pagar taxas, sem ter que pagar nada. Não que a gente não vá se tornar uma franquia, tá? Sim. Só pra deixar claro isso aqui, declarado, que na verdade é uma intenção que a gente vai montar rede próprias, mas daqui a pouco... Exato. Pra você ver o tanto que a gente acredita no nosso negócio. A gente não é aquela pessoa, porque eu tenho a cera melhor do mundo. Não, minha filha, a gente faz dinheiro com isso. Só fazer uma crítica às franquias que existem no mercado. Todas as franquias que funcionam no mercado, elas só focam em um pilar. Qual pilar? De cliente? Aquisição de cliente. Eles não dão base para você contratar, não dão base para você... Pode procurar, né? E a gente, muito pelo contrário, né? Óbvio que o principal é a aquisição, mas a gente cuida do que as franquias comuns nem sequer tocam no assunto. Exato. Então é isso. Ficamos por aqui até o próximo episódio. Beijo. Tchau.